E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton e no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer aqui para vocês conteúdozinho. Dessa vez aqui eu vou testar para vocês. Testar não, né? Eu vou passar aqui para vocês alguns comparativos que eu já fiz aqui no canal de vários processadorzinhos e vou passar aqui para vocês a minha opinião de qual que eu acho que vale a pena vocês comprarem para montar um kitzinho do zero. Se você quer gastar ali no máximo até R$ 450 em um kit. Então vou mostrar aqui para vocês algumas opções de processadores que eu já testei, que são processadores muito bons em jogos. Independente do zinho que você for pegar, desde um 2640V3 você já vai ter um desempenho muito bacana aí, dependendo da placa de vídeo que você for utilizar, né, com esse processador. Mas assim, pessoal, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? E se você quiser dar uma olhadinha em mais conteúdo de zinho aqui no canal, é só você vir aqui nessa barra de pesquisa aqui do canal, digitar zinho e assim você vai ter uma variedade de testes que eu já fiz aqui no canal. Tem muito, mas muito teste, pessoal. Tem live, tem montagem de PC, tem placa-mãe, tem processador, tem memória, tem um monte de coisa. Caso você queira dar uma olhadinha, é só você digitar zinho aqui. Ou se você quiser ver alguma coisa sobre algum zinho específico, só você digitar o zinho que você quer ver. Caso eu tenha testado, né? Exemplo, zinho 2667V4. Esse aqui eu testei várias vezes no canal, então você vai achar muito conteúdo sobre ele. Então se você quiser dar uma olhadinha, só você vir aqui na barra de pesquisa e digitar alguma coisa aí que eu já testei em relação a zinho. E também quero avisar vocês que a promoção aqui da Black Friday do AliExpress do 11 ainda está funcionando, apesar que já tem alguns cupons de desconto aqui que estão intermitentes, eles não funcionam a todo momento, mas você pode dar uma olhadinha aí, tá pessoal? Também tem aqui o desconto do Google Pay, que infelizmente no momento não está funcionando, o AliExpress acabou bloqueando, mas espero eu, né, que volte aí no resto dessa semana, tá? Mas aí tem os cupons para vocês utilizarem aí na promoção, vou deixar para vocês todos os links com os cupons de desconto na descrição desse vídeo para vocês. Então vamos começar aqui, pessoal. Esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês bagunçado, tá? Eu não vou organizar aqui os testes, mas depois que eu vou mostrar aqui cada preço de cada processador, eu falo para vocês aqui qual que vale a pena na minha visão, na minha opinião, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu peguei aqui esse comparativo de 4 processadorzinhos que eu testei aqui no canal, que é o 1680V4. Na verdade foi o unboxing desse processador, tá? Aí eu fiz um comparativo contra o 2667V4, 2697V4 e o 2697V3. Desses aqui, o mais caro é o 1680. Ele até tá mais caro atualmente, tá? Ele é o mais caro aqui. Nesse comparativo aqui a gente pode ver que ambos esses processadores eles têm um desempenho bem parecido. Em alguns casos, o 2697AV4 e o 2697V3 vão entregar um pouco mais de desempenho por conta deles ter mais cache, às vezes é por conta também de ter um pouco mais de núcleo. Então isso pode dar alguma diferença em algum jogo ou outro, tá? Mas não é sempre. A gente pode ver aqui que o 1680 e o 2667V4 são bem parecidos tanto em relação a desempenho em jogos, também em relação ao consumo, que é bem parecido. Agora o 2697AV4 e o 2697V3 são os que mais consomem aqui no teste, principalmente o 2697V3, que está com lock boost a 3.6 GHz, ele fica ali 3.6, em alguns momentos fica 3.5. Então ele vai consumir mais aqui do que os outros por conta do desbloqueio do turbo. Esse jogo aqui, se eu não me engano, é o COD Warzone 2.0, tá? Também testei aqui outros jogos, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Testei aqui, por exemplo, o CS2. No CS2 aqui vocês podem ver que o desempenho ficou bem parecido em todos. A diferença ali máxima ali é de 10 FPS de um para outro. Se a gente for comparar aqui o 2697AV4 com o 2697V3, o desempenho aqui foi 10 FPS a mais para o 2697V3. Porém, isso aqui também depende do local, da região que você estiver jogando no jogo, tá? Testei aqui também o Cyberpunk 2077. Aqui a gente pode ver também que o 2697AV4, acho que é por conta do clock dele ser menor, ele entregou um pouco menos de desempenho comparado aqui aos outros 3 processadores, mas são bem parecidos, igual eu falei para vocês. Novamente, o 2667V4 e o 1680V4 tem o consumo parecido, e o 2697V3 por conta do unlock é o que mais vai consumir nesses testes, tá? Então basicamente, pessoal, esses processadores aqui vão ser bem parecidos, tá? Sendo sincero com vocês, vai ter uma diferença ou outra em algum jogo ali, mas eles são bem parecidos em jogos, principalmente quando você deixa o jogo no baixo, aí você quer puxar o máximo do desempenho do processador, eles vão ter ali um desempenho bem parecido. E se você utilizar também uma placa de vídeo, tipo uma RTX 2060 Super, por exemplo, todos esses íons devem entregar o mesmo desempenho com a 2060 Super, que ela vai ser ali praticamente o limitante para esses processadores, caso você vai jogar
com os gráficos no alto, no ultra, etc. Então ela vai ser o limitante aqui de desempenho. Ou se você for colocar uma RX 6600, RTX 3060, elas vão ser o limitantes porque você sempre vai colocar o gráfico do jogo no ultra ou no alto. Então assim vai levar o máximo da placa, então esses vão entregar o mesmo desempenho por conta da placa de vídeo. Também testei aqui o 2666V3, que é um outrozinho que a galera gosta bastante, ele é bem barato, contra o 2667V4. Vocês vão ver aqui que eles são bem parecidos, tá? Apesar que o 2666V3 ele consome ali 10, 15 watts a mais com lock boost, porém ele entrega um desempenho bem parecido. Vocês podem ver aqui, ó, que no COD, se eu não me engano esse aqui é o COD Warzone 2.0 ou é o COD Warzone 1, tá? Vocês podem ver aqui que o desempenho também, ó, 115, 111, então é bem parecido mesmo. Vamos ver outro jogo aqui que eu testei. Aqui no caso do... Esse aqui, se eu não me engano, é o Rainbow Six Siege, né? Vocês podem ver aqui que o desempenho também ficou bem parecido. Até aqui no caso do 2666V3, entregando um pouco mais de desempenho do que o 2667V4. E testei outros jogos aqui também. Se eu não me engano, esse aqui é o Cyberpunk 2077, que é o benchmark. Vocês podem ver que o desempenho ficou parecido. Então são processadores aqui que são bem iguais, tá? Aqui no Forza Horizon 5, 124 aqui, 119 aqui para o 2666V3, então são bem parecidos, tá? Vamos ver aqui outro teste. Esse outro teste aqui já foi com 2690V4, aí eu coloquei o 2667V4 no comparativo e também o 2680V4. Vocês vão ver aqui, pessoal, que o 2690V4 em alguns jogos ele vai ter o mesmo desempenho do 2667V4, em alguns jogos ele vai ser um pouco melhor, em alguns jogos ele vai ser igual, em alguns jogos ele vai ser um pouco pior, né, do que o 2667V4. Já o 2680, ele é o que fica ali entre os dois, né? Ele entrega um pouco a menos, mas ele também tem um consumo bem interessante. O consumo do 2680V4 é a mesma coisa do consumo do 2667V4. Ele é um CPU interessante porque ele tem 14 núcleos, então para quem vai comprar para trabalho, ele vai entregar mais performance multithread do que o 2667V4 e também tem aquela questão dele ser mais barato, tá? Aqui no caso, ó, se eu não me engano, esse aqui é o Rainbow Six Siege, né? Vocês podem ver aqui que o 2690V4 foi melhor do que o 2667V4, então tem esses casos. Até o 2680 foi melhor do que o 2667V4, então tem esses casos de um processador ser melhor do que o outro, dependendo do jogo que você for jogar, tá? Aqui no caso é o The Division, aqui novamente o 2667V4 foi um pouco melhor. E também aqui tem o Forza Horizon 5, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. E aqui também, vocês podem ver que o 2690V4 foi melhor do que o 2667V4 no Forza Horizon 5. E o 2680 ficou um pouquinho atrás do 2667V4. Vamos ver aqui outros comparativos. Tem aqui também, ó, o 2680V4 contra o 2640V3 e o 2667V4. Vocês podem ver aqui, ó, que o 2640V3 ele vai ser assim o piorzinho entre esses aqui, por conta que ele tem um cache menor, apesar que ele faz um lock, porém ele vai entregar um pouco menos de desempenho comparado do que os outros dois aqui. Mas mesmo assim, ele não é um processador ruim, ele é um processador muito bom, tá, pessoal? Principalmente para quem quer montar um kitzinho da plataforma X99 custo-benefício. Então ele é um dos alvos aí para quem quer montar um kit baratinho, tá? E aqui no caso, pessoal, esse teste aqui foi no COD Warzone, se eu não me engano, é no 2.0 ou no 1, tá? Se não me falha a memória, porque esse vídeo aqui já tem um bom tempo que eu postei, foi um ano atrás, tá? A gente pode ver aqui que no 2640V3 ficou 104 FPS. Ele é um CPU que tem um consumo muito bom, mesmo com o lock boost, o consumo dele é igual ao do 2667V4. E também vocês podem ver, pessoal, que o 2680 em questão de consumo ele é muito bom. Mesmo ele tendo 14 núcleos, ele sempre vai ter um consumo baixo, tá? Por isso que ele é um dos íons mais preferidos aí, principalmente por mim e também pela galera aí. Vamos ver aqui outro jogo, aqui no caso do CSGO. Novamente aqui o 2667V4 com desempenho bem interessante. E o 2640V3 também tá com desempenho muito bom. Só que o 2667V4 aqui no CSGO, que é o CS antigo, entregava um desempenho bem interessante. Aqui no Rainbow Six Siege, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, que o 2680V4 novamente vai levar vantagem. Acho que é por conta do cache dele ser um pouco maior, por isso que ele vai ser melhor do que os dois aqui. Mas vocês podem ver que o 2640V3 ele sempre fica um passo atrás dos outros dois, né? Por ele ter um cache menor provavelmente, tá? Aqui no The Division, novamente, aqui no caso ele até ganhou, ó, do 2680V4. Ele ganhou de 10 FPS, que é interessante, talvez é por conta do clock. No caso aqui do Forza Horizon 5, novamente aqui o 2667V4 na frente e o 2640V3 ficou próximo aqui do 2680V4. E um outrozinho também interessante que eu testei aqui no canal, pessoal, é o 2690V3, que é um CPU que chegou a custar 50 conto no AliExpress. Agora ele tá um pouquinho mais caro, ele tá 80, 90 reais. Esse vídeo aqui foi postado há 11 meses atrás.
Eu testei aqui ele contra o 2667V4 e contra o 2690V4. E o desempenho aqui no COD ficou bem parecido entre ambos os processadores. No caso aqui o 2690V3 ele vai consumir um pouco mais por conta do Unlock Boost. Fiz também um teste aqui no CSGO. Esse teste aqui não foi no benchmark, onde o 2667V4 no benchmark entregava 400 FPS. Aqui no caso foi o teste no jogo mesmo, tá? Eu fiquei parado numa região ali para tentar comparar os três processadores. Vocês podem ver aqui que o desempenho do 2667 caiu bastante, porque depende aí muito da região, e também o benchmark eu acho que ele é um pouco mais leve do que você estiver jogando o jogo. Aqui vocês podem ver que o 2690V3 é bem parecido com o 2690V4 em desempenho. E também testei aqui o Forza Horizon 5. Vocês podem ver aqui que todos os processadores ficaram com desempenho bem parecido aqui. Igual eu falei, um processador pode ser melhor do que o outro em algum jogo esse pode ser igual, ou em algum jogo, por exemplo, o 2690V4 vai ser melhor do que o 2667V4. Então pode acontecer isso muito aí na plataforma X99. Também testei aqui no GOG. Vocês podem ver aqui que no GOG, igual eu falei para vocês, umzinho vai ser melhor do que o outro. O 2667V4 foi melhor em um jogo, porém agora ele perdeu para o 2690V4 e também perdeu para o 2690V3. E também aqui no Horizon Zero Dawn, que vocês podem ver também, ó, que ficou bem parecido o desempenho de ambos os processadores. Outro comparativo aqui, pessoal, agora no caso aqui é o 2690V4 contra o 2697V3. Eu não sei se eu já cheguei a mostrar para vocês aí esse teste, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que o 2697V3 é bem parecido com o 2690V4 em alguns jogos. Vamos mudar aqui para frente. Aqui no CS também eles são bem parecidos, só que o consumo dele é maior, obviamente, por conta do unlock. Vamos ver aqui outro jogo aqui. Aqui no caso do Cyberpunk, o 2697V3 foi melhor. Vamos ver aqui outro jogo. E aqui no caso do Forza Horizon 5, os dois são bem parecidos novamente. E o 2680V4 ele fica um pouquinho atrás, né? Por ele ter um clock um pouco menor. E aqui no GOG, os dois também ficam bem parecidos. E o 2680V4 fica também novamente um pouco atrás. E aqui no Horizon Zero Dawn, 203 FPS para o 2697. V3 e 201 para o 2690V4, são bem parecidos mesmo. E também, pessoal, eu fiz um teste aqui com umzinho que faz overclock, só que nesse dia que eu fiz esse teste, eu tava com uma placa-mãe X99 oficial, uma da MSI. Mas existe placas-mães X99 aí, chinesas, que você consegue fazer overclock, obviamente. Porém, a oficial eu consegui até subir a memória RAM, né? Como o 1660 ele é desbloqueado, ele da família 16... Só o 1650V3 e o 1660V3 que são desbloqueados para overclock. Nenhum outrozinho vai ser, se não me falha a memória, tá? Os V4 não são desbloqueados, por exemplo, o 1660V4 não dá para fazer overclock, eles são bloqueados, então não tem como. Mas a da linha 16 é o 1650 e o 1660. E ele consegue habilitar o XMP das memórias, e foi isso que eu fiz, 3200 MHz em Quadra Channel. E a gente fez aqui um comparativo aqui contra o 2667V4, vocês vão ver aqui como é que ficou o teste, que um overclock bruto consegue entregar muito desempenho, só que também o consumo sobe lá em cima. Trabalhando aqui com 4.3 GHz, o 1660V3 com XMP habilitado, ele entregou 167 FPS no COD. Se a gente for comparar aqui contra o 1660V4 e contra o 2667V4, que são bem parecidos também, vocês podem ver aqui que o 1660 deu 30 FPS basicamente a mais do que os dois. Então isso aqui aumenta muito o desempenho. Outro jogo aqui, apesar que nesse jogo mesmo com overclock não teve tanta diferença assim tão grande assim de 30 FPS, mas teve uma diferença também, que 246 para o 1660, 232 para o 2667. O 1660 nesse caso aqui ficou um pouco atrás, tá? Outro jogo aqui também que usa bastante clock, no caso aqui do Cyberpunk. Vocês podem ver aqui 143 FPS contra 128 do 2667. Vamos ver aqui outro teste, aqui no GOG. Aqui no GOG a diferença já foi um pouco menor, foi de 9 FPS aqui, do 1660 para o 2667V4. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que o overclock ele vai sim aumentar um pouco o desempenho, só que também o consumo, pessoal, vai ser quase que o dobro. Esse aqui seria um dos melhorzinhos para jogos, basicamente, né? Só que tem que fazer overclock, se você usar ele em estoque, não vale a pena, não presta. Ele vai ser pior do que até um 2640V3, dependendo do jogo, porque você não pode fazer um lock boost nesse processador aqui. Você tem que fazer overclock, então você tem que deixar a BIOS padrão. Se você colocar a BIOS com lock, não vai funcionar esse processador, nem vai dar boot na placa-mãe. Então, se você usar ele em um estoque, não presta, pessoal. Ele não entrega um desempenho tão bom assim. Ele vai ser até pior do que o 2640V3. Então, pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês
a lista aqui do processador mais barato até o mais caro e o do que eu acho, qual que vale mais a pena, na minha opinião, sobre consumo, sobre ter um desempenho aceitável, ter um desempenho ali acima de 60 FPS, que basicamente aqui todos esses que eu mostrei para vocês vão ter um desempenho acima de 60 FPS. Então vamos começar aqui com o 2640V3. Ele é um processador de início para você montar essa plataforma X99. Se você não quer pegar um V4, se você quer pegar o mais barato possível, ele pode ser uma opção. E também existem outras opções como o 2630V3 ou 2630LV3, que são processadores também que têm a quantidade de 8 núcleos e 16 threads. No caso do 2630LV3, ele tem até um consumo mais baixo, né? Ele tem um consumo de até 55 watts no seu TDP. Mas esse aqui é basicamente um dos melhores assim para você iniciar essa plataforma com preço bem baixo, beleza? E a outra opção aqui, pessoal, é o 2666V3. Igual eu mostrei para vocês no teste contra o 2667V4, eles são basicamente parecidos. Só que esse aqui ele vai consumir ali entre 10 a 20 watts a mais com o Lock Boost. Mas esse aqui é umzinho muito bom, pessoal, porque ele tem 10 núcleos e 20 threads. Ele tem um cache bacana e também com o lock ele fica 3.5 GHz. Então, sem dúvida, se você quer um pouco mais de performance comparado com o 2640V3, que custa um pouco mais barato, esse aqui pode ser uma excelente opção para vocês. Se você quer montar um kitzinho barateza, esse aqui vai ser uma das melhores opções também, tá? Levando em consideração que ele vai custar ali quase o dobro do 2640V3, ele não vai entregar o dobro de desempenho. Porém, mesmo assim, o seu preço é bastante aceitável pela quantidade de núcleos e também o clock que ele consegue trabalhar, tá? E o consumo também vai aumentar um pouco, tá? Entre 15 a 20 watts. Mas ele é um CPU muito bom por conta de ter a quantidade de 10 núcleos e ele também fica muito bom em placas-mães mais simples, como a PR9, RS9, QD4, P4, D4, essas placas mais simples. Esse aqui você pode pegar que vai ficar mais tranquilo, beleza? Agora vamos partir aqui, pessoal, para o rei, na minha opinião, dos V4 atualmente. Ah, mas existe o 2650V4. Realmente o 2650V4 ele é um pouco mais barato, mas o clock dele é muito baixo. E isso penaliza o 2650V4 em alguns jogos. O 2650V4, se eu não me engano, ele fica 2.5 ou 2.6 GHz. Comparado ao 2680, que tem 14 núcleos, ele fica 2.9 GHz, então ele vai entregar um desempenho mais interessante, principalmente para multitarefas e também single thread, para jogos. Então, na minha opinião, ele custando aqui R$20 mais caro do que o 2650, eu ainda prefiro o 2680V4. Esse aqui é o start, basicamente, para você entrar na plataforma X99, montar um kit barato, com um CPU decente, assim, na minha visão, tá? Pelo que eu testei, ele é muito bom. Ah, mas ele fica atrás do 2667V4, do 2690V4. Realmente ele fica um pouco atrás, mas a diferença é pouca. É 5 FPS, 3 FPS, depende muito do jogo. Mas na minha opinião, ele é com certeza a melhor opção dos V4 para você iniciar. E você também pode utilizar esse processador em placas-mães mais simples, porque o seu consumo é extremamente baixo. Você pode utilizar ele em uma P4, uma PR9, uma RS9, porque é um CPU que não vai estressar tanto a placa-mãe se você utilizar exclusivamente para jogos. Então é safe aí você utilizar nessas placas mais simples. Agora vamos aqui para um dos melhores, na minha visão, que vai te entregar um desempenho muito bom. Eu falo assim, um dos melhores que vai entregar ali quase o máximo da plataforma X99 em jogos, o 2697V3. Esse aqui, pessoal, ele entrega basicamente um dos melhores desempenhos, tirando o 1660V3 com overclock. Ele vai entregar o melhor desempenho para jogos, tá? Porque o seu clock é 3.6, ele tem aqui 14 núcleos, ele tem um cache de 35 megas, que isso é muito bom para jogos. Só que existe um ponto muito negativo nesse processador, que é o seu consumo. Mesmo você jogando, pessoal, tem jogo que ele vai consumir 120 watts, que é um consumo muito alto. Então, se você utilizar uma placa-mãe muito simples, ele pode degradar sua placa-mãe com o tempo. Mas existe uma solução para você utilizar nessas placas-mães simples, que é esse tipo de cooler aqui, ó. Esses cooler low profile, tem até com estoque no Brasil essa opção aqui da Yovibo. Eu já testei aqui no canal e esse tipo de cooler ele consegue refrigerar o VRM da placa, porque ele vai ficar deitado na sua placa-mãe e vai soprar o ar ali em cima do VRM, do dissipador do VRM. Então isso ajuda a diminuir bastante a temperatura. Mas existem as suas desvantagens, que no caso ele é muito grande, aí você tem que pegar uma opção menor, ele pode ficar pegando nas memórias, etc. Mas ele é um CPU que vai ajudar muito em questão de temperatura do processador e também do VRM da placa-mãe. Então, se você for utilizar em placas-mãe simples, se atente em colocar ali um
uma fan no VRM da sua placa, ou comprar um CPU Low Profile e consegue soltar ali, soprar o ar em cima do dissipador do VRM. E também um outrozinho muito interessante que também fica próximo ali do 2697V3 é o 2690V4, tá? Esse aqui ele tem um consumo um pouco menor do que o 2697V3, tá? Mas ele também consome mais do que os outros V4 por conta do Unlock Boost. Ele tem 2 núcleos, ele tem um cache de 30 megas, ele tem um preço razoável. Mas existe, pessoal, uma outra opção que você pode pegar em relação a esse aqui, porém tem um clock um pouco menor, mas existe 2 opções, que é o 2670V3 e o 2673V3. Ambos os dois têm o mesmo desempenho, eles têm a mesma quantidade de núcleos, 12 núcleos, porém eles têm um clock menor do que o 2690V3. Então aqui no caso ele pode entregar um desempenho um pouquinho melhor em jogos, por conta de ter 400 MHz a mais. Mas aí vocês podem pegar um dos dois porque eles são mais baratos, né? O 2670 e o 2673V3 fica ali por volta de, eu chuto aqui 50, 60 reais. Então aí você consegue economizar caso você queira pegar um processador de 12 núcleos. Mas esse aqui também é muito bom, ele fica ali bem próximo do 2697V3 em jogos. Agora vamos falar aqui sobre o 1660V3. Esse aqui, igual eu falei para vocês, pessoal, ele é bom quando faz overclock. Se você utilizar ele em estoque, esquece. Não tem um desempenho muito bom não, tá? E também você tem que pegar uma placa-mãe um pouco melhorzinha, que tem um VRM melhor, porque aí se sua placa-mãe faz overclock, vai estressar muito a placa, tá? Porque você viu lá, puxando 140 watts, 160 watts. Então assim, pessoal, é um CPU que com overclock vai puxar muito, ele vai entregar o melhor desempenho. Esse aqui fica entre o top 1 melhor aqui para jogos, principalmente jogos que utilizam bastante o clock. Ele vai ser bom. Então assim, ele é um CPU que só presta com overclock na minha opinião. Se você utilizar ele em estoque, é melhor comprar o 2640V3. Agora vamos falar aqui sobre um dos mais queridos pela galera, né, que é o 2667V4. Esse aqui ele ficou top 1 como um dos melhores, e ele ainda é um dos melhores V4. Não estou considerando os V3, estou falando só dos V4, tá, pessoal? Ele é um dos melhores. Por quê? Porque esse CPU que ele tem um consumo muito baixo, ele tem o mesmo consumo do 2680V4, porém ele entrega um desempenho um pouquinho melhor do que o 2680V4, e geralmente a galera pega ele porque ele é muito equilibrado. Ele é um CPU que deixa seu frame time bem lisinho. Ele é um CPU que tem 8 núcleos, 16 threads, então é bem equilibrado. Ele tem um cache muito bom também. Ele tem um clock muito bom também, que é 3.5. Então a galera pega muito ele. E a galera fica olhando assim, ah, mas o TDP dele é 135 watts. Gente, ele não vai atingir isso daqui. Ele só deve atingir isso daqui se você estressar ele no máximo. Agora, quando você está jogando, ele fica 45, 55, 60 watts, que é um consumo muito bom, consumo muito baixo aí. Então ele é umzinho que sem dúvidas é uma das melhores opções dos V4, principalmente pelo seu preço, que caiu bastante, mas eu acho que pode melhorar mais aí esse preço aí. Mas geralmente para quem quer montar um V4, esse aqui é uma boa opção. Mas eu prefiro o 2680 porque o 2680 chega a custar 60, 70 reais mais barato. E ele perde de pouca coisa aqui do 2667V4. Agora o 2690V4, pessoal, ele tem basicamente o mesmo desempenho do 2667V4. Então o que eu acho? Qual dos dois eu pegaria? Eu, na minha opinião, eu pegaria o 2690V4. Caso você queira utilizar mais para utilizar para trabalho, quer fazer lives, quer utilizar muito multitarefa, com certeza esse aqui vai ser melhor. Porque ele tem mais núcleos, ele é 14 núcleos, ele tem um cache de 35 megas e ele entrega também um desempenho parelho com 2667V4 em jogos. Ele perde em alguns jogos, obviamente, mas na maior parte dos jogos que eu já testei aqui, os dois são bem parecidos. Então assim, por esse preço aqui, eu sem dúvidas, eu pegaria o 2690V4. Mas aí, como eu falei para vocês aí, como tem o 2680 custando 70 conto, 80 conto, aí é melhor pegar o 2680V4. O 2697V4 já tem um preço mais elevado, então esse aqui ele vai entregar um desempenho parecido com o 2690, em alguns casos ele até perde por ter um clock um pouquinho menor. Porém, pessoal, o preço dele que mata nele, né? Ele com imposto, ele vai sair aqui quase 400 reais, então não vale a pena não, isso daqui. Até o 2690V4 e o 2667V4 também vai sair com um preço mais alto, tipo esse aqui, ele vai sair 250 conto, basicamente. Esse aqui vai sair 200 reais, ou um pouco mais de 200 reais. Então por isso que o 2680V4, que eu quero dizer para vocês, ele é a melhor opção. Ele é mais barato, né? E ele vai entregar um desempenho também muito bom. E para finalizar aqui o 1680, esse aqui nem adianta falar muito. Ele é basicamente ali o 2667V4, porém custando 500 conto. 500 conto você compra um Ryzen, você compra um 5500, você compra um 5600 em promoção. Então não, esse aqui a gente descarta, tá? Então assim, pessoal,
Completando aqui todo esse acervo que eu mostrei aqui para vocês de processador, na minha opinião, o Zinho que mais vale a pena, de todos, na minha concepção, é o 2680V4. Não tem jeito, pessoal. Ah, mas tem o 2666V3, que ele entrega até um desempenho parecido com o 2667V4. Sim, ele é uma opção, mas eu tô querendo mostrar aqui para vocês em relação a consumo, a questão de desempenho, a questão da temperatura. O 2680V4 ele é muito equilibrado também, porque ele tem uma quantidade de núcleos muito boa, então você pode utilizar para bastante multitarefa, você pode utilizar para live, você pode utilizar para tudo, basicamente. Ele vai ter um consumo baixo, ele vai ficar com o mesmo consumo do 2667V4 e 2640V3, e ele vai entregar um desempenho também muito próximo a esses dois processadores. No caso, ele vai ser melhor do que o 2640V3, porém ele vai ser um pouquinho pior do que o 2667V4. Só que aí existe a diferença de preço, né? Então, na minha opinião, sem dúvidas, o 2680 é a melhor opção na minha visão, beleza? E você pode utilizar, pessoal, o 2680V4, por exemplo, nessa placa-mãe, que vai dar conta, porque é um CPU que não vai consumir tanto. Caso você tenha dúvidas, você pode pegar um cooler desse aqui para refrigerar o VRM da sua placa, e assim vai ficar bem de boa ainda. Aí caso você queira uma placa-mãe que já tenha ventoinha no VRM, pessoal, aí você pode pegar essa aqui, que vai ficar excelente com 2680V4. Essa aqui vai tancar ele tranquilo, vai segurar ele tranquilo, sem nenhum problema. Tem também aqui a outra opção, que é a H9S, essa que ela já tem um chipset original e ela faz quadro de chênio. Já essas duas aqui não fazem quadro de chênio, é só dual. Essa aqui faz quadro, mas ela vai ser um pouco mais caro, tá? Mas essa placa-mãe aqui também, ela tem um suporte que é o TPM 2.0, porém você tem que comprar esse módulo aqui, que é o módulo MS-LPC 14 pin. Essa placa aqui eu vou trazer teste delas em breve aqui no canal, tá? Então ela já tem a ventoinha aqui e ela vai conseguir segurar de boa o 2680V4 sem dúvidas, tá? E aí tem a MR9A, né, que seria uma das melhores aqui dessas que eu mostrei para vocês. Na verdade a MR9A ela vai ter a mesma temperatura do VRM dessas duas aqui, tá? Porque essas duas elas têm a ventoinha, então vai segurar a temperatura e deve ficar parecido com a MR9A. No caso a MR9A pode até ser um pouco mais quente, dependendo do processador que você for comprar. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso daí, pessoal. A melhor opção aqui desse vídeo que já está aqui de gravação, já está aqui com mais de 30 minutos, com certeza o 2680V4 não tem jeito, pessoal. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Esse preço aqui, ó, tá até mais barato o preço dele. Eu tinha postado ele aqui no grupo de promoção. Vou até mostrar para vocês, ó, que ele tava saindo mais barato ainda, ó. 2680V4. Ele tava saindo aqui por R$68 com o Google Pay, só que o Google Pay parou de funcionar, né? Então é um CPU extremamente barato, com 14 núcleos. Gente, não tem jeito. Esse aqui, sem dúvidas, é a melhor opção para jogar, para trabalhar. Preço sensacional, consumo baixo, CPU que não vai puxar tanto da sua placa-mãe, principalmente se você for utilizar para jogos. Então, sem dúvidas, quer um Zinho com a minha indicação? Vai nesse aqui que você não vai se arrepender, você vai gostar muito. E é que você vai levar por muito tempo aí, você não vai precisar nem trocar mais. Comprou esse aqui, não precisa trocar mais, você já está com um dos melhores Zinhos. Vai ficar com ele por bastante tempo. Aí o próximo upgrade que você for fazer daqui a algum tempo, daqui a algum ano, daqui a uns 2 anos, vai ser trocar para um kit Ryzen, talvez pegar um AM5. Desejo isso para vocês, que vocês consigam pegar uma plataforma melhor futuramente. Mas se você não tem dinheiro por agora, quer montar um PC baratinho, monta aqui com esse processador. Eu vou mostrar aqui para vocês um preço de um kit que eu mostrei aqui para a galera, né, com o 2680V4. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, antes da gente encerrar o vídeo. Esse kit com a PR9 estava saindo 400 e pouco, pessoal, que é esse aqui, ó. Ele estava saindo R$473. Você pega a PR9, você pega o 2680V4, você pega 2 pen de 8 GB de 2666 MHz. Esse kit aqui saindo por R$473. Tem um kit mais barato esse aqui que eu divulguei aqui no grupo, porém a placa-mãe ela tem os seus defeitos, né? Que eu já até postei um vídeo aqui falando sobre isso. Que essa placa-mãe ela vem com um chipset muito ruim, que é o HM55. Então você não vai ter portas USB 3.0 na placa-mãe. Mas esse kit aqui tá mais barato com 2650V4. Você vai selecionar a opção aqui do anúncio de placa-mãe, CPU, e vai comprar essas memórias aqui da Pulsekill. E assim vai sair R$381. Mas eu faria um esforço, colocava ali um dinheirinho a mais em cima e pegaria logo esse aqui com a placa-mãe um pouco melhor do que aquela que eu mostrei para vocês com HM55 e também com 2680V4. Assim, você não vai precisar trocar. Talvez o que você poderia fazer aqui é só comprar uma outra placa-mãe em vez dessa aqui, se você quiser. E depois você pode colocar mais 2 módulos de 8 GB. Então, se você quiser pegar uma placa-mãe com quadro-channel para extrair o máximo de desempenho, aí teria essa opção aqui. Só que ela é mais cara, vai deixar o kit mais caro. Esse kit pode ficar aqui por volta de
500, 520 reais. Então assim, aí você tem que avaliar se vale a pena para você, tá? Mas aí você consegue fazer quadricene e etc. Então aí tem essa opção, você pode trocar também a placa-mãe em vez de pegar a PR9, beleza? Mas aqui, pessoal, um kit muito bom, com preço acessível, para você montar um PC ali de R$ 1.500, ali, 1.300, 1.500, 1.600, dependendo do resto da configuração que você for montar. Então aí tá uma opção para vocês. E encerrando aqui o vídeo aqui, a melhor opção de processador que eu acho, na minha opinião, com certeza é o 2680V4. Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus, falou, fui e até o próximo vídeo.